Boa noite a todos. Eu vou completar aqui, nós já terminamos o capítulo 6, mas eu gostaria de completar com duas partes do capítulo 3, que são propriedades, substância pura, que são algumas curiosidades, né? Então a primeira parte vai aqui, eu vou chamar, eu não me lembro qual a última parte que foi do capítulo 3, vou pôr uma parte a mais agora, capítulo 3, termodinâmica. Então é o seguinte, o gráfico de temperatura volume para uma substância pura, que nós fizemos vários exercícios, ele sempre foi apresentado como um domo aqui, né? E a temperatura versus volume, ou volume específico, né? E aí a gente tem as diversas linhas de pressão, aqui a parte de líquido comprimido, aqui saturado e aqui o vapor superaquecido. E no caso aqui a gente está com a água, né? O ponto crítico da água 22,09 megapascal. E aí nós fizemos um exercício com a fase da amônia, e aí nós também fizemos uma figura assim, vocês podem olhar lá num dos slides. E tem aqui o gráfico temperatura versus volume, aqui pressão versus volume, o domo aqui, e as linhas de temperatura constante, tá? É um dos exercícios que nós fizemos em casa. Mas vamos lá. Eu resolvi procurar na rede nossas tabelas, para eu copiar numa planilha Excel. E eu não consegui achar, né, que fosse alguma coisa copiável, para a gente, vamos dizer assim, brincar entre aspas um pouco, para eu mostrar para vocês qual é o verdadeiro formato dessa curva aqui, ou desse domo, tá? E qual é o verdadeiro formato desse domo aqui, que aqui no caso está para amônia, mas eu fiz para água, tá? Então, a minha tabela está aqui, ó. Eu coloquei aqui a tabela. Vocês podem ver que deu um trabalho, né? Porque eu copiei um a um. Vocês podem falar assim, o professor é muito idoso, para não dizer velho, né? Não achou essa tabela num formato copiável, né? Para uma planilha Excel. Mas se vocês tiverem um jeito de fazer, de copiar a tabela no formato do Excel, vocês me ensinem, por favor, me ensinem. Mas então eu copiei T versus P, que a gente tem lá, né, para cada, até o, vamos dizer assim, o ponto crítico, que é aqui, da água, né. Os volumes específicos eu copiei tudo. A energia interna copiei também. E a entropia eu copiei também, se bem que a entropia eu fui usando aquela TdS igual a du mais PDV. Ela dá quase certo, ela não dá certo porque cada incremento, eu tenho um incremento finito, né? Eu deveria ter um incremento infinitesimal para que desse certo, né? Então eu tinha que fazer e fui fazendo, e ia corrigindo os detalhes aqui na última casa, nas duas últimas casas, porque eu queria ter exatamente o que estava na tabela. O H, que vocês vão ver aqui nessa, onde tem T versus U, eu tenho T versus H também. O H simplesmente é U mais PV, né? Então, eu teria o HI, que é o I mais PVI, e o HV, que é o V, né? Desculpa, o HV, que é o V mais
PVV. E aqui tá, né? Ó, olha só, esse domo aqui é isso aqui. Olha que doido aquilo lá, né? Como é que eu vou fazer isso aqui numa sala, né? Para colocar tudo aqui embaixo. Então, aqui vai até o volume específico que a gente tem aqui no zero, né? Esse aqui, ó, 206, tá? 206 aqui embaixo, né? Tá vendo? E eu falei, ó, bom, 206 tá aqui, o negócio, olha só, essa curva aqui é essa aqui, ó. Eles falam, nossa, mas e aí? Vamos fazer um plot parando em 20? Parando aqui em 20, ó. Aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, o que eu vou fazer? Vou deixar o mesmo eixo das ordenadas, mas o eixo das abscissas vai só de 0 a 20. Então, tá aqui, ó. Subiu um pouquinho, né? Mas olha só. Parou em 20 aqui. Continua 0. Louco, né? Não tem 20 seria, eu ia até, vamos ver aqui, 20, mais ou menos aqui, ó. Começa em 40, né? 40 graus que dá mais ou menos aqui, assim. Aqui, ó. Tá? Ah, então vamos fazer para 2. 2, 100 vezes menor do que o 200 e pouco aqui. Fazer para 2. Olha lá, 2. 2 aqui. Que é o VV, né? A gente tem aqui o VL e o VV. Para 2, vamos procurar o 2 aqui, ó. O 2 ele está aqui, assim, ó. 2, tá 90 graus, né? 95 graus, quer dizer, toda aquela parte que está antes parou para 2, né? Vamos dizer assim, que está para cima de 2, está aqui, ó, tá? E aí, vamos passar então para 0,2. Aí em 0,2, entendeu? Aí começa a aparecer essa parte aqui, a parte da esquerda, né? Então o gráfico é esse aqui, para 0,2. Então para 0,002, desculpa gente, eu não fui nem no 0,2, eu fiz 100 vezes a menos, desculpa, é aqui, ó. Porque o 0,2 eu fiz, não deu resultado, tá? Ficava grudadinho aqui essa parte da esquerda, eu fui para 0,02. 0,02, vamos ver onde está o 0,02. Tá por aqui assim, ó. Quase em cima lá do ponto crítico, que agora é aqui, né? 0,02. Então, olha só. Saí de 200 na abscissa, fui para 20, diminuí 10 vezes. Fui para 2, diminuí mais 10 vezes. E fui de 2 para 0,02. 0,02 está aqui, então eu diminui 100 vezes. Diminui 10 mil vezes o eixo da abscissa. E aí, olha, a gente vê aqui o seguinte, ó. Cabe aqui a linha de 500 kPa, ela vai achar um negócio lá do outro lado da planilha que não tem aqui, entendeu? Que vai lá longe, vai 10 mil vezes até chegar no chão que eu digo aqui, né? E aqui é de 5 mil. E aí eu fui na tabela de líquido comprimido e tracei as curvas. Olha aqui, ó, tracei as curvas no líquido comprimido. Aqui tem o verdinho, que é o 5.000 kPa, e aqui tem o azulzinho junto. Tá? A tabela está aqui para líquido comprimido. Aí você, assim, bom, o que eu fiz então? Eu parei esse 0,02 aqui e diminui mais ainda, tá? Diminui mais 10 vezes. 10 vezes. Então, essa curva aqui, diminuir aqui de 0,02 para 0,002, tá vendo? Daí
ela fica aqui, ó, a de líquido comprimido. É tudo a mesma curva, a única coisa que eu estou mexendo aqui é no eixo horizontal, ou no eixo das abscissas. E aí você vê aquilo que a gente fala, né? Se você não tem o valor do V para o líquido, pegue para a temperatura. Tá vendo? Você pega para a temperatura. Porque olha só, se digamos que você tem aqui 500 kPa, você tem 1000 kPa. 1000 kPa. 1000 kPa está aqui no meio, a curva está entre o de 500 e os 5000. Aí você pegou a temperatura de 150, você fala assim, bom, eu não quero entrar na tabela de líquido, ou eu não tenho como, vou pegar o VL. Tá certo o VL. Tá aqui, ó. O VL para 1000 está entre o de 500 e o de 5000. Não tem erro, tá? Não tem tanto erro. Não tem erro nenhum, quase. A gente fez um exercício para isso. Vocês devem lembrar disso. Ó. Se você não sabe, se você não quer entrar na tabela de líquido comprimido, você vai ter que fazer extrapolação alguma coisa. Pega o valor para temperatura. Pega o valor para temperatura. Você está vendo as curvas de líquido comprimido, elas vão ficar... Todas elas estão aqui. A de 5000 está aqui no verde, a de 500 está aqui e a de 1000 está entre a de 500 e a de 5000. Aqui, ó. O erro, vocês vão ver que o erro é pequeno, muito pequeno, tá? Aí eu fui, né, e fiz um gráfico P versus V, que é esse segundo aqui, ó. Esse segundo aqui, que aqui está mostrado para amônia, eu fiz para água, né? P versus V. P versus V também dá uma doideira, que dá pior que o outro. Olha só, dá pior que o outro. O outro começa a abrir, tá? Ele abre, né, mais do que esse aqui, ó. E aqui, ó. E as nossas curvas de temperatura, tá tudo aqui no meio, tá vendo? Tudo aqui, ó. Tá? E aí fui fazendo a mesma coisa, né? Passei para 20, abri um pouquinho mais. Passei para 2, abri um pouquinho mais. E aí eu passei para 002, quer dizer, 10.000 vezes menos o eixo da abscissa. E aí coloquei as linhas de 300 graus e as linhas de 140 graus. E aí eu vou aqui embaixo, ó, e aumento mais ainda, eu acho que eu fiz o 0015. Olha a linha de 300 aqui e a linha de 140 graus em líquido comprimido. Aqui é líquido comprimido, depois ele cai aqui, né? Esse gráfico aqui vai longe, ó, não dá nem para meu cursor ir, né? E aí vocês vejam, ó, se eu pegar a linha de pressão, assim, eu não quero entrar, vou pegar a linha de pressão, tá 300 aqui, entendeu? Eu pego a linha de pressão, falo assim, bom, eu vou pegar aqui assim, ó, tá? Olha a diferença que dá, tá vendo? As curvas para temperatura, elas estão muito mais longe do que entre si, né? Muito mais longe entre si do que as curvas para pressão. Ou seja, se eu quiser pegar para esse dado aqui, eu falo assim, eu tenho aqui, sei lá, 5, vamos ver essa pressão aqui, 7.000 mais ou menos, né? Aí eu tenho 7.000 kPa e eu quero pegar para 7.000 kPa e 200 graus Celsius, eu não vou pegar a curva de pressão para cá, o ponto estaria aqui. E o erro aqui, ele dá muito maior, tá vendo? Ele dá muito maior. Aqui ele pode ser, vamos dizer, se tivesse aqui, por exemplo,
0012, 0014. É 002 para 0014. Tá? É mais do que 10%. Então, aqui está, vamos dizer assim, mostrado, vamos dizer assim, mais uma vez, né, a gente mostrou com exemplo, a gente fez com exemplo lá, mas mostrado graficamente, né? Aí temos as curvas de, só para completar, né, eu fiz também a curva T versus U, e aí a gente pode ir até, você vê que aqui é o V e o L, né? O V e o L, tá? O V e o L, eu tenho o máximo aqui, tá? Aqui é líquido comprimido, aqui é saturado e aqui é vapor superaquecido. E eu tenho também para o H. Né? O H é interessante que ele tem uma barriga para cá, né? Ele tem uma barriga para cá, certo? Tá vendo? Ele tem uma barriga para cá, né? O ponto de maior aqui, o ponto máximo é onde eu tenho o ponto crítico. Ou seja, o V passa por um máximo, né? Ele passa por um máximo, assim como o H passa por um máximo. E a curva de entropia está aqui, ó, ela passa por um máximo exatamente onde é o ponto crítico, né? O SL igual a SV, né, no caso aqui, tá? É o contrário, né? É a temperatura que passa por um máximo, mas vamos dizer assim, eu não tenho aquela barriga, né? Que eu tenho, embora eu tenha aqui um ponto de inflexão, tá vendo? Eu tenho um ponto de inflexão aqui na entropia, tá? O SL aqui, aparentemente, eu também tenho um ponto de inflexão. Bom, é mais uma curiosidade, né, para vocês visualizarem, né, que o gráfico que a gente tem no livro, ele é feito numa dimensão que não é a dimensão real, isso aqui não é a dimensão real, mas ele serve para a gente entender direitinho o que está acontecendo. A outra coisa é que a gente sempre pega o VV menos VL e vocês vão ver que em grande parte do nosso range aqui, o VL não quer dizer nada a hora que a gente pega o VV menos VL para fazer o título. Tá? Não quer dizer, não é muita coisa, ele começa a ser aqui, né? Aqui, tá vendo? Aqui, até que quando eu tenho o ponto crítico VV igual ao VL, tá? Então é uma curiosidade, vamos dizer assim, um joguinho que a gente faz aqui durante o tempo de quarentena para passar o tempo e para, vamos dizer assim, despertar um pouco mais a curiosidade de vocês sobre o nosso curso de termodinâmica, tá? Muito obrigado. A gente vai então passar para a outra parte complementar.